Outras vozes de Jeová. Além de ser comparada com um trovão, a voz de Jeová foi descrita de outras formas. Em algumas ocasiões, a voz de anjos falando era como o som de muitas águas e como a voz de Deus. Daniel ouviu a voz de um anjo. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Ouvi a voz de suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel 10, 6 e 10. Ezequiel foi outro profeta que ouviu a voz de Jeová. Ele teve uma visão e nessa visão viu 4 anjos querubins. Quando ouviu o som produzido pelas suas asas, era como o som de fortes águas, como a voz do Todo-Poderoso. E o som das asas dos querubins podia ser ouvido no pátio externo. Era como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Ezequiel 1, 24 e 10, 5. Ezequiel ainda continua. Então a glória de Jeová entrou no templo pelo portão que dava para o leste. E um espírito me levantou e me levou ao pátio interno, e eu vi que o templo tinha ficado cheio da glória de Jeová. Eu vi ali a glória do Deus de Israel vindo do leste, e sua voz era como o som de fortes águas, e a terra ficou iluminada pela sua glória. Ezequiel 42, 4 e 5 e também 43, 2. Outro foi o apóstolo João, quando teve uma visão do então ressuscitado Jesus nos céus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito. E ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta. Sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Apocalipse 1, 10 e 15. A voz de um ser humano é produzida na laringe, um tubo que fica no pescoço. Dentro desse tubo, temos 2 dobras de músculos e mucosa, chamadas de pregas vocais. Para produzir a voz, essas pregas vibram com a passagem do ar dos pulmões, que é o combustível para o som. O cérebro envia comandos nervosos para os músculos, que controlam a tensão das cordas vocais, e o ar passará vibrando as pregas. A constituição do rosto e a língua produzem fonemas para que os sons se tornem palavras, que uma outra pessoa entenda ao ouvi-la. Na verdade, o som das palavras que passam pela laringe são produzidas pelo ar em movimento, ou seja, pelo vento. No caso de Jeová e dos anjos, que não estejam em forma de homens, eles irão produzir a voz utilizando o ar em movimento, ou seja, utilizando o vento. A palavra vento em hebraico é ruá, a mesma para espírito. Assim, dizer que a voz é de Jeová também pode ser falado como a voz de Deus por meio do Espírito Santo, que é a força invisível em ação. Mas o Espírito Santo é muito mais do que a voz de Jeová. É a energia que o Deus Todo-Poderoso usa para fazer tudo que for de sua vontade. A voz de Jeová é ouvida acima das águas. O Deus glorioso troveja. Jeová está acima de muitas águas. A voz de Jeová é poderosa. A voz de Jeová é gloriosa. A voz de Jeová quebra os cedros. Sim, Jeová despedaça os cedros do Líbano. A voz de Jeová lança labaredas de fogo. A voz de Jeová faz o deserto tremer. Salmos 29. Jeová usou esta força ativa, seu Espírito Santo, para falar com humanos, para produzir a voz aqui mesmo na terra. Seja uma voz estrondosa, seja também usando anjos, seja falando baixinho, seja em sonhos ou também em visões. E Jeová chamou novamente pela 3ª vez: Samuel. Assim ele se levantou, foi a Eli e disse: Estou aqui, pois o Senhor me chamou. Então Eli se deu conta de que era Jeová quem estava chamando o menino. Por isso Eli disse a Samuel:
vá se deitar. Se ele o chamar de novo, diga: fala, Jeová, pois o teu servo está escutando. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Jeová veio, ficou ali, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: podes falar, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel 3, 1 até o 9. Neste caso, a voz de Jeová foi uma voz suave. Provavelmente um anjo foi usado como representante. Nem Samuel, agora o jovem profeta, nem Eli, o profeta idoso, viram. Somente ouviram a voz suave. Em outros casos, Jeová transmite diretamente ao cérebro do profeta, num sonho. Ele fala num sonho, numa visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens enquanto dormem nas suas camas. Então ele destapa o ouvido deles e grava neles a sua instrução, para afastar o homem de atos maus e protegê-lo do orgulho. Jó 33, 15. Jeová sempre fez de um jeito que a pessoa, ou nação, que ouvia sua voz, soubesse, com certeza, que a mensagem vinha do Criador do Universo. Nosso Deus Jeová sempre fez de um jeito que a pessoa ou a nação que ouvia sua voz soubesse com certeza que a mensagem vinha do Criador do Universo. Também sempre tinha uma razão forte para Jeová mostrar seu poder. E todo o território da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ao encontro dele, de João Batista, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando abertamente os seus pecados. Marcos 1, 5. Jesus também foi. Então ouviu uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Marcos 1, 11. Na versão King James, de 1999. Quem ouviu essa voz? Todos os habitantes de Jerusalém iam para serem batizados. Nesta ocasião, certamente havia uma multidão. Não foi por seguirmos histórias falsas, engenhosamente inventadas, que nós lhes demos a conhecer o poder e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez disso, nós nos tornamos testemunhas oculares do seu esplendor, pois ele, Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, quando estas palavras lhe foram transmitidas pela glória magnífica: Este é o meu filho, meu amado, a quem eu aprovo. Sim, nós ouvimos estas palavras vindas do céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, 16. Na conhecida como transfiguração de Jesus, esta mesma voz veio de dentro de uma nuvem. O Pai Celestial de Jesus foi o autor dessas palavras desde os céus. Uma nuvem luminosa os encobriu, e, de repente, uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17, 15. Pouco antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus levantou então os olhos para o céu e disse: Pai, eu agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. João 11, 41 e 42. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e viram o que ele fez, depositaram fé nele. João 11, 45. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que estava ali ouviu isso e começou a dizer que tinha trovejado. Outros disseram: Um anjo falou com ele. Jesus respondeu: Essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. João 12, 28 até o 30. A voz de Deus, a palavra de Jeová, as ordens de Jeová, os mandamentos de Jeová se referem ao conteúdo dos conselhos, das orientações, das admoestações, provindas da boca de Jeová, da voz de Jeová. Assim disse o profeta Jesus: Nem só de pão deve viver o homem, mas de cada pronunciação da boca de Jeová. Cada pronunciação da boca de Jeová se refere não só às vezes que a voz apareceu, mas às vezes que Jeová falou pelos profetas
pelos sacerdotes, pelos escritos sagrados, como, por exemplo, a lei, e também as diversas visões dadas a homens leais. Ordenei a vossos pais, no dia que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Jeremias 11, 4. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio 28, 2. Em outra versão da Bíblia, se ouvires a voz de Jeová teu Deus. Assim, Jeová inspirou os escritores da Bíblia para escreverem. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Na tradução Novo Mundo da Bíblia, o mesmo texto diz: Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. A palavra aqui, dentro desses textos, orientados, e também a palavra movidos por Espírito Santo, é do grego phero, significa carregar, comunicar por anúncio, anunciar e conduzir, guiar. Assim eles foram movidos por Espírito Santo, ou seja, carregados, comunicados, anunciados ou conduzidos. Também lhe concedeste o teu bom e grandioso Espírito para instruí-los. E como o bom e grandioso Espírito instruiu o povo, a segunda parte do texto explica: Por teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, os advertiste. Neemias 9, 20. Também, no dia do Senhor, fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta. Apocalipse 1, 10. Assim como proclama o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Hebreus 3, 7. A mão poderosa de Jeová. Consideremos apenas brevemente como Jeová usou a mão no caso do profeta Ezequiel. Em 7 ocasiões, ele menciona que a mão de Jeová veio sobre mim. Vamos analisar o contexto imediato para entender. Ezequiel 1, 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quibar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Imediatamente após, Ezequiel teve uma visão de coisas celestiais em formas humanas. Ezequiel 3:14. O Espírito me levantou e me tirou dali. E eu fui amargurado e com o espírito indignado. E a mão de Jeová era forte sobre mim. Jeová estava enviando o profeta para falar ao povo rebelde. A casa de Israel não vai querer escutá-lo, pois não querem escutar a mim. O profeta iria de qualquer maneira, quer eles escutem, quer se recusem em escutar. Então, um espírito me levou, ou seja, um anjo, um ser espiritual, o levou. Ezequiel estava relutante em ir, mas a mão de Jeová era forte sobre mim. Jeová, através de sua força ativa, o impeliu, conduziu, pesou a mão sobre ele. Ezequiel 3:22. A mão de Jeová veio sobre mim, e ele me disse: Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Esta parte fica bem interessante. Veja os versículos 22 até o 27. Ali a mão de Jeová veio sobre mim, e ele me disse: Levante-se, vá até o vale, e lá eu falarei com você. Então me levantei, fui ao vale, e vi ali a glória de Jeová. A mão de Jeová, seu Espírito Santo, inspirou, incentivou. De qualquer maneira, parece que ele ouviu alguma voz, orientando-o. Chegando no vale, viu a glória de Jeová. Pode ser um anjo porta-voz de Jeová, ou uma luz resplandecente que representava a presença de Jeová. Então o Espírito entrou em mim, e me fez ficar de pé, e ele me disse: Ezequiel sentiu a força poderosa de Jeová em ação dentro dele, e imediatamente ouviu uma voz, pelos ouvidos, ou talvez até mentalmente.
Mas, quando falar com você, abrirei sua boca, e você dirá a eles. O registro nos dá a entender que, quando Ezequiel fosse falar, Jeová informaria mentalmente a Ezequiel e ele agiria na boca deste profeta, de maneira que falasse o que realmente Jeová queria. Mas Jeová avisou antes como tudo aconteceria. Lembramos o que Jesus disse aos seus discípulos. Não fiquem preocupados com o que falar ou como falar em sua defesa, ou com o que vocês dirão, pois o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora o que devem dizer. Lucas 12, 11 e 12. Ezequiel 8, 1. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ezequiel passou a ter uma série de visões, o que significa que tudo só aconteceu, neste caso destas visões, dentro da mente dele. É possível até que tenha permanecido ali, junto com os anciãos. A mão de Jeová, sua força ativa, produziu visões proféticas no cérebro do profeta. Ele estava em Babilônia, e nas visões foi para Jerusalém, uns 800 quilômetros longe, viu o que acontecia lá e recebeu diversas orientações. Viu julgamentos sendo executados e profecias vindouras. Enquanto eu observava, vi uma figura que parecia ter o aspecto de fogo. Então ele estendeu o que parecia ser uma mão, e me pegou pelo cabelo, e um espírito me carregou entre a terra e os céus e me levou a Jerusalém, por meio das visões da parte de Deus. E eu vi ali a glória do Deus de Israel, e semelhante àquela que eu tinha visto no vale. Ele então clamou em alta voz aos meus ouvidos. E um espírito me levantou na visão que eu tive por meio do Espírito de Deus, e me trouxe ao povo exilado na Caldeia. Então a visão que eu havia tido se retirou de mim, e eu comecei a falar ao povo exilado todas as coisas que Jeová havia me mostrado. Ezequiel 37, 1. A mão de Jeová estava sobre mim, e por meio do seu Espírito Jeová me pegou, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Ezequiel 41. No ano 25º de nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade. Neste mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Nas visões da parte de Deus, ele me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto. Esta visão abrange todo o restante do livro de Ezequiel. Ezequiel já sabia que quando ele sentia a mão de Jeová sobre ele, ele seria levado para algum lugar. Ele era levado literalmente. Por meio do seu espírito, Jeová me pegou. Mas também, em outras ocasiões, era em visões dentro da cabeça. Jeová era sempre delicado com sua constituição humana. Mas parece que, às vezes, forçava o profeta a fazer algumas coisas. Ele me fez andar, por exemplo. Noutras vezes, conversava com o profeta e pedia opiniões para ele. Ezequiel estava ciente de que era Jeová que estava falando através de anjos e usando este profeta. No caso da visão, ele estava ciente que era de origem divina. Ele conhecia o Espírito Santo de Jeová e sabia que era a força de Jeová em ação dentro da cabeça dele. Conclusão. Assim observou que novamente havia uma equipe trabalhando sob o comando do Criador. Vejamos alguns aspectos interessantes. Nuvem e a glória de Jeová. Havia uma nuvem enorme e fogo relampejante, com uma forte luz ao redor, e no meio do fogo havia o que parecia ser um metal brilhante. Havia uma luz resplandecente em todo o seu redor, como a de um arco-íris numa nuvem num dia chuvoso. Parecia a glória de Jeová. Ezequiel 1, 4, 27 e 28. Os querubins estavam à direita da casa quando o homem entrou.
E a luz encheu o pátio interno, e a glória de Jeová se elevou acima dos querubins. E a nuvem, aos poucos, encheu a casa, e o pátio ficou cheio do brilho da glória de Jeová. Ezequiel 10, 3 e 4. Eu vi ali a glória de Deus do Israel vindo do leste, e sua voz era como som de fortes águas, e a terra ficou iluminada pela sua glória. Então aqui nuvem novamente mostra o véu da invisibilidade, e era sempre acompanhado pela glória de Jeová, uma luz muitíssimo brilhante ou resplandecente, e dali é que saía a voz de Jeová. O profeta Ezequiel sabia também falar muito bem o seu idioma, então ele sabia de todas as minúcias, todos os usos da palavra ruar. Primeiro, anjos. Então um espírito me levou. O espírito me levantou e me tirou dali. Ezequiel 3, 12 e 14. Então ele estendeu o que parecia ser uma mão e me pegou pelo cabelo. E um espírito me carregou entre a terra e os céus e me levou a Jerusalém. Ezequiel 8, 3. 2. Espírito, ruar ou sentimentos do ser humano. E eu fui amargurado e com o espírito indignado. Ezequiel 3, 14. Eu lhes darei um só coração e porei neles um novo espírito. Ezequiel 11, 19. Ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Ezequiel 13, 3. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e desenvolvam um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 18, 31. Nunca acontecerá o que vocês têm em mente. Ezequiel 20, 32. 3. Fôlego de vida. Força de vida. Ele me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem voltar a viver? Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Ezequiel 37, 3 e 5. Daí eu vi tendões e a carne aparecendo sobre eles, e eles foram revestidos de pele, mas ainda não havia fôlego neles. Diga ao vento, assim diz o soberano Senhor Jeová: Ó vento, venha dos 4 ventos e sopre sobre estes que estão mortos, para que eles voltem a viver. De modo que profetizei, assim como ele me ordenou, e entrou fôlego neles, e eles começaram a viver, e se puseram de pé, formando um exército extremamente grande. Ezequiel 37, 8 até o 10. 4. Vento. Esse aparece diversas vezes. 5. O Espírito Santo de Jeová, ou seja, sua força em ação. Quando as criaturas viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Elas iam aonde o Espírito as impelia. Ezequiel 1, 20. Quando ele falou comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé para que eu pudesse ouvir aquele que falava comigo. Ezequiel 2, 2. Então o Espírito de Jeová veio sobre mim e ele me disse, Ezequiel 11, 5. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 27. Derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, 29. Além dessas passagens, como vimos já diversas vezes, o Espírito de Deus, a força em ação de Jeová, também foi descrita como a mão, quando Ezequiel escreveu: A mão de Jeová veio sobre mim. O Espírito de Deus em ação no passado. Pela fé, percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio a existir de coisas que não são visíveis. Hebreus 11, 3. Já estudamos sobre a voz de Jeová. Jeová usa seu espírito, sua força ativa, para falar de diversas maneiras com a humanidade. Ele normalmente produz a voz aqui mesmo na Terra. Agora, vamos estudar o espírito em ação de diversas outras maneiras.
Jeová usou seu espírito para que Davi escrevesse e falasse coisas espirituais, assim como profecias. E a partir daquele dia, o Espírito de Jeová deu poder a Davi. 1 Samuel 16, 13. O Espírito de Jeová falou por meio de mim. Sua palavra estava na minha língua. 2 Samuel 23, 2. Quando diz que sua palavra estava na minha língua, na língua de Davi, não era a palavra do Espírito de Jeová, mas a palavra do próprio Jeová, transmitida a Davi através de sua força ativa, seu Espírito Santo. O Espírito de Deus deu poder a Saul, e imediatamente o Espírito de Deus lhe deu poder, de modo que ele começou a profetizar entre eles. 1 Samuel 10, 10 e também 11, 6. Assim como aconteceu com Davi, Deus, usando seu Espírito, sua força em ação, também falou por meio de Saul, que agiu nessa ocasião como profeta. Do mesmo jeito que, no caso de Sansão, o Espírito de Jeová tornou-se ativo nele, e as cordas que havia sobre os seus braços vieram a ser como fios de linho, quando abrasados pelo fogo. Juízes 15, do 10 ao 15. Também, o Espírito de Jeová veio sobre Jefté. Juízes 11, 29. Os israelitas clamaram a Jeová por ajuda. Jeová fez surgir um Salvador para livrar os israelitas. Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito de Jeová veio sobre ele, e ele se tornou o juiz de Israel. Juízes 3, 9. Em toda a Bíblia, esta situação se repete. O Espírito de Jeová torna-se ativo. Algumas traduções vertem erroneamente como o Espírito se apossou. Essa expressão dá a entender que uma pessoa invisível entrou no corpo de alguém. Mas não era esse o caso. Mais tarde, como as responsabilidades de Moisés ficaram muito pesadas, Jeová tirou um pouco do seu espírito e colocou sobre 70 anciãos, para que ajudassem a levar a carga. Observou? Jeová tirou um pouco do seu espírito e colocou sobre 70 anciãos. A voz de Jeová era produzida por Jeová. Também, da mesma forma, através deste mesmo espírito, ou de sua força em ação. Também, anjos eram enviados desde a presença de Jeová, assim como disse um anjo a Daniel. Desde o primeiro dia em que você se dedicou a buscar o entendimento e a se humilhar perante o seu Deus, eu vim, por causa de suas palavras. Mas foi barrado pelo caminho, por seres espirituais iníquos. Segundo Daniel 10, 12. O anjo Gabriel, que havia aparecido para Daniel, também veio falar com o pai de João Batista, uns 600 anos mais tarde. Em resposta, o anjo lhes disse: Eu sou Gabriel, e estou diante de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe declarar essas boas novas. Lucas 1, 19. Muitos anjos vieram especialmente trazendo mensagens de Jeová. Outros anjos recebiam mensagens diretamente desde os céus, mesmo já estando aqui na terra, e recebiam essas mensagens diretamente dos céus por meio do Espírito Santo, ou da força de Jeová. Em outras ocasiões, um profeta entrava em transe, via cenários celestiais amedrontadores, ouvia eventos do futuro, e até mesmo dentro da visão aparecia anjos explicando os eventos. Muitas vezes, Jeová se comunicava diretamente com o profeta e este escrevia a vontade de Jeová. Por isso, podemos dizer com certeza que a Bíblia, ela foi inspirada por Jeová para guiar a humanidade nos caminhos de Jeová, da justiça e da sabedoria. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Inspirada, porque em todos os escritos, Jeová usou seu espírito, sua força ativa. A palavra grega usada originalmente é theopneustos, de theos, Deus, pneuma, soprar, que significa soprada por Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Teu Espírito é bom, que ele me guie na terra da retidão. Salmo 143, 10.
Como que o Espírito Santo guia pessoas tementes a Deus? Quem guiou os israelitas pelos séculos foram anjos enviados por Jeová. Em certas épocas, eles, os israelitas, se rebelaram. Noutra geração de filhos, eles voltavam. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Isaías 63, 10. Isaías, capítulo 63, cita as rebeldias do povo de Israel contra Jeová. Quando diz magoaram seu Espírito Santo, significa que magoaram o próprio Jeová. Vamos analisar. No versículo 7 e depois no 8, mostra que a rebeldia foi contra Jeová. Mencionarei os atos de amor leal de Jeová, os atos louváveis de Jeová, por causa de tudo o que Jeová fez por nós, as muitas coisas boas que ele fez para a casa de Israel, segundo a sua misericórdia e o seu grande amor leal. Assim, Jeová tornou-se o Salvador deles. Isaías 63, 7 e 8. Veja o que cita esses textos, que Jeová fez coisas por eles, e que Jeová enviou seu anjo, e que o anjo de sua presença, ou o mensageiro pessoal, os salvou. Novamente aqui um trabalho de equipe. Em sua extrema compaixão, e em seu amor misericordioso ele os resgatou. Foi ele, Jeová, que sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. Meu anjo irá à sua frente. Enviarei um anjo na frente de vocês. Êxodo 32, 34 e 33, 2. Quem conduziu o povo nos tempos passados, que sempre os acompanhou, foi Jeová. E também o anjo de sua presença, que foi enviado por Jeová. O texto diz que eles, os israelitas, entristeceram a Jeová, o Salvador deles, embora o mesmo texto diga que o anjo os salvou. Era um trabalho de equipe. No versículo 11, diz que Deus pôs em seu Espírito Santo, e no 12 comparou esse Espírito Santo ao braço forte de Deus. No versículo 14, diz que o Espírito do Senhor Jeová os conduziu para o repouso. Assim guiaste o teu povo, fazendo para ti um nome glorioso. Foi a este Espírito Santo que eles se rebelaram, ou seja, ao braço forte, à força, aos cuidados feitos através do seu poder e de sua vontade, e de seu anjo que foi usado também, e dos profetas que representaram a Jeová. Podia-se dizer que, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, segundo registrado no Salmo 106, 33, pois Deus fala uma, duas vezes, mas ninguém presta atenção. Jó 33, 14. Ele os salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Salmo 106, 8. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera portentos no Egito. Salmo 106, 21. Vamos agora para o tempo de Jesus e dos apóstolos. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. Promessas. Afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, geralmente feita pela boca em voz alta. O Espírito Santo da promessa. Eis que eu vou enviar sobre vós a promessa do meu Pai, disse Jesus, em Lucas 24, 49. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2, 33. Quando Jeová fez esta promessa, séculos antes, 800 anos antes, Jeová havia prometido. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, ou do Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Joel 2, 28
na King James atualizada. Na verdade, não era nenhuma novidade receberem o poder de Jeová para profetizar. Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, disse Jesus em Lucas 11:13. Gamaliel falou sobre o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele, em Atos 5:32. E segundo o apóstolo Pedro, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Atos 2:33. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Isto sim era novidade. Pessoas falando em línguas, em idiomas diferentes, sem aprenderem antecipadamente. Jeová usou sua força, seu Espírito Santo, um dia no passado, para confundir as línguas em Babel. Agora, capacitou pessoas a falar e entender outros idiomas, para lhes falar sobre o reino de Jeová. Eu batizei vocês com água, mas ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Disse João Batista sobre o que Jesus faria no futuro próximo. Mateus 3:11. De modo que assim também se descreve o Espírito Santo de Jeová. O Espírito Santo vos ensinará. O Espírito Santo vos fará lembrar. Jeová usa seu Espírito, a força ativa que usou para criar, também para nos ensinar ou nos fazer lembrar o que já estudamos na Bíblia. O Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade falará as coisas que ouvir e vos declarará as coisas vindouras. Jeová dá Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, Jeová fornece de sua força, de seu poder ativo, para os que querem entender a verdade. Resumo do vídeo. Como a voz de Jeová é produzida aqui mesmo na terra, sem precisar que Jeová venha até a terra, ele pode e pôde, no passado, usar de diversas vozes. Esse vídeo, com o título Outras Vozes, se referiu a, primeiro, vozes como de trovão, ouvida por profetas como Daniel e Ezequiel. Vozes, por exemplo, que quebrava os cedros. Segundo, voz mansa e calma, quando como falou com a criança chamada Samuel, que acabou servindo como profeta até a sua velhice, sua vida inteira. Terceiro, vozes dentro da cabeça dos profetas, também em sonhos e visões. Quarto, no tempo de Jesus, para apresentar seu filho para as multidões e mostrar que era Deus quem estava promovendo os milagres e também que era quem apoiava seu filho. Quinto, a voz escrita na Bíblia. A Bíblia foi inspirada. Podemos escutar a voz de Jeová quando lemos as mensagens dele registradas nas Escrituras e daí obedecermos. As palavras de Jesus, o principal profeta de Jeová, também registradas na Bíblia. Estas também fazem parte da voz de Jeová. Assim, todas as ações que Jeová realizou em toda a história do universo foi usando sua força ativa. Ele criou seu Filho unigênito, depois os demais filhos de Deus, angélicos, depois o universo, depois a terra e seus habitantes, usando sua força em ação. A partir de Adão, passou a usar este mesmo Espírito de inúmeras formas, se comunicando com humanos, julgando, executando julgamentos, orientando, protegendo seus servos nas batalhas, protegendo-o do fogo, das más influências espirituais. Mais tarde, transferindo seu Filho amado para viver na terra, realizando todo tipo de milagre, ressuscitando seu Filho para a vida celestial e dando parte de sua força e autoridade ao seu Filho ressuscitado. Deixou que este organizasse todas as coisas até o dia de hoje. Praticamente tudo o que ele fez foi através do Espírito Santo.
desde demonstrações gigantescas de poder até os tratos mais delicados com seres humanos.